sempre muito bem-vindo aqui para trazer informações de qualidade sobre prevenção, saúde preventiva. É o nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo, bom dia. Seja muito bem-vindo mais uma vez, professor. Bom dia, Flávia. Muito obrigado. Bom dia, Meg. Bom dia, Darcy. Bom dia, nossos ouvintes, nossos telespectadores. Professor Ricardo hoje separou um tema que eu acho que vai interessar a todo mundo. Só de pensar assim, já estou refletindo se dormir bem essa noite ou não. Higiene do sono, a importância da qualidade do nosso sono. Como que tá o sono aí na sua casa? Tem dormido bem? Tem acordado descansado ou acorda? Porque tem dia que a gente acorda que parece que foi atropelado por um caminhão. Exatamente. Você não sabe se você descansou ou cansou mais durante o sono. É sobre isso que a gente vai falar hoje e você pode mandar sua mensagem, sua pergunta, participar, né, Meg? Isso mesmo, participe através do WhatsApp 17 98806 0913. Professor Ricardo, já vou começar perguntando o que significa esse tema higiene do sono. A higiene do sono é você gerar a maior qualidade de preparação para o sono. Eu quero preparar minha noite de sono, então eu retiro tudo aquilo que não vai facilitar esse início do sono. Porque tem pessoas, Flávia, que deitam a cabecinha no travesseiro e já desmaiam. Certo. Mas existem pessoas que não são assim. Então nós temos que fazer a higiene do sono, ou seja, retirar coisas que me estimulam e que me dificultam a iniciar o sono e a ter a manutenção desse sono. Porque nós temos que ter em média de 7 a 9 horas de sono. Isso é cientificamente comprovado. Só que se nós tivermos alguma coisa que ou dificulte o início ou dificulte o processo, aí nós vamos ter muitos problemas com o que a gente está colocando. Higiene do sono é deixar o máximo possível a favor do início e a manutenção desse sono. Seria uma preparação para o sono. É verdade que o celular, professor, é bom deixar de utilizá-lo 1 hora antes de dormir? Exatamente. Eu vou dizer que não é só o celular. O que nós temos que fazer é gerar uma rotina, Meg. Essa rotina, ela começa desde lá das 8, 9 horas da noite, porque no nosso ciclo circadiano, e acho que é importante o nosso telespectador entender, nós temos um ciclo circadiano do sono. O que é isso, professor? Exatamente. O que é esse círculo? Porque o nosso organismo, ele está preparado para acordarmos durante o dia e dormirmos durante a noite. Isso é genético nosso e isso faz com que nós tenhamos a produção de determinados hormônios que ajudam a gente a dormir e acordar. Então, por volta das 6 horas da manhã, o meu organismo já começa a liberar um hormônio chamado cortisol, que nos deixa acordados, ativos e espertos. E para a preparação do nosso dia, isso tem a ver muito com o aparecimento do sol. Então, lá para 6 horas da manhã, apareceu o sol, o nosso corpo já começa a produzir isso e a gente começa a fazer o processo de despertar. E aí, meio-dia, nós estamos com uma alta atividade cardíaca, nós estamos com uma alta atividade muscular. 6 horas da tarde, a gente já começa a desacelerar. E aí, às 9 horas da noite, o nosso organismo começa a produzir um outro hormônio chamado melatonina. A melatonina é que nos proporciona já começar a dormir, a preparar o sono. E isso é muito comum, a gente fica com o corpo mais molinho, a gente fica com aquela sensação de que estou com vontade de dormir. Desligando. Tem pessoas que antecipam isso, né? Tem pessoas que 8 horas da noite, eles já estão com esse padrão de sono, professor. E pronto, já está preparado. E aí, Meg, nós temos que tomar os cuidados. Por exemplo, uma das rotinas importantes é já desligar as luzes da casa. Já deixar mais escurinha a casa. Mais escurinha a casa. Outra coisa é nada de tela. Nem computador, nem celular, nem tablet e nem televisão ligada. Caso você mantenha essas coisas em atividade, a luminosidade ela mantém o seu cérebro muito esperto, muito ativo. E aí o que acontece? Você vai brigar com o sono.
Então você vai produzir adrenalina e noradrenalina, que é o hormônio de estresse, contra a melatonina, que é o hormônio da calmaria para você dormir. Então nós sempre dizemos assim, a boa noite de sono, ela começa já às 6 horas da tarde, quando a gente já tem essa produção de melatonina, e o pico dela é às 9 horas, e nós temos em média até as 2 horas da manhã o nosso sono mais profundo já restaurado e estabelecido, por causa desses dois, desses dois fatores, diminuição de luminosidade, diminuição de barulhos. Aí a gente vai dar outras dicas, viu, Meg? Mas tudo é uma sequência de rotina que ajuda bastante a gente no sono. Professor, falando de rotina, Fernanda Ribeiro, Fernandinha, nossa querida, já está aqui participando com a gente. Ela falou, por exemplo, quem tem aquela síndrome da perna inquieta, que se mexe demais durante a noite, Sim. ou que não dorme bem durante a noite, aí tem sono demais durante o dia. Sim. Isso mostra que o sono está tendo problemas? Tanto é que a medicina, ela estuda bem claramente a questão da qualidade do sono, envolvendo a presença de insônia. Insônia é uma doença. E é uma patologia relacionada à piora da qualidade do sono, né? Quando nós temos as pernas irrequietas, né, que as pessoas ficam se movimentando, né, aquilo tem diretamente relação com a adrenalina e o cortisol. Então nós começamos a produzir muito esses hormônios, isso vai ter um acúmulo durante o dia e também à noite, e vai nos dificultar o sono. Aquelas pessoas que têm o TDAH, as pessoas que têm os distúrbios que são de comportamento, né? E eles acabam também tendo adrenalina e noradrenalina, que são hormônios excitados, né? De excitação, muito acima da normalidade. Então isso também afeta a qualidade do sono. Então, pensando na insônia, pensando em outros distúrbios, todos eles vão ter uma ligação direta hormonal e comportamental. Professor, e qual a relação do sono com a prevenção de doenças? Muito grande, Meg. Nós podemos fazer o inverso, quer dizer, o que a noite de sono reparadora nos dá? Você sabe que a noite de sono, ela faz com que o nosso sistema cardiovascular fique equilibrado. O nosso sistema respiratório também, ele fica muito mais capacitado à absorção de oxigênio. O nosso sistema imunológico fica fortalecido. Nós organizamos a nossa memória e nós organizamos tudo aquilo que nós aprendemos durante o dia. Isso tudo o cérebro faz. Nós temos a reparação de células nervosas e células orgânicas. E o nosso corpo, durante o sono, ele faz a retirada de células mortas, ele faz a reposição de células. Olha, ele trabalha enquanto a gente dorme. Nós estamos, exatamente. Ou seja, agora vamos inverter então. Então, quando não temos qualidade do sono, o que nós temos? O grande risco da hipertensão arterial. Porque a gente faz com que esses hormônios, adrenalina, noradrenalina e cortisol fiquem tão altos que você tem vasoconstrição e aumenta a pressão arterial. Se você tem esses níveis de insônia, você vai ter exaustão, porque esses hormônios acabam gerando em nós uma exaustão emocional e física. Por isso que a gente acorda pensando que um caminhão passou em cima da gente. Verdade. Na verdade, porque a gente está trabalhando organicamente. Ou parece que você fechou o olho, piscou e já acordou. Parece que não descansou. E esse é o problema de não ter o sono reparador. Então nós vamos ter, por exemplo, riscos de depressão. É uma doença importante. Nós podemos, por exemplo, gerar riscos da obesidade. Nossa! Porque ela gera muito comportamento alterado durante o dia. E aí eu fico mais cansado, me alimento, tenho aquele problema da ingesta calórica e menos gasto. Então eu tenho mais ingesta e eu vou acumulando gordura no organismo. Então tudo isso vai refletir lá. E outra coisa, o diabetes. Também, diabetes, professor. também, por causa dessa desregulação hormonal e com relação à obesidade, nós vamos ter o diabetes adquirido, não é? Que tem a ver com o sedentarismo. Então tudo isso tem a ver com a nossa falta de sono adequada, e fazer com que o sono seja reparador é para exatamente todos esses órgãos e sistemas estarem equilibrados. Se nós não estamos, imediatamente durante o dia nós já vamos ter os déficits de sono. E os déficits de sono não é a questão só de eu dormir mais um pouco para ajudar. Não é isso. É o organismo inteiro que tem que estar sendo preparado, inclusive
Você já teve uma noite de sono mal dormida? Ah, sim. Quantos dias você demorou para reparar isso? Professor, quando a gente é jovem, uma noite em claro a gente recupera em 1, 2 dias. Hoje, na minha idade, se eu ficar uma noite mal dormida, é uma semana para eu me sentir bem de novo. Você acertou. 7 dias. É uma semana. 7 dias. E tem uma pesquisa recente que diz que nem jovens não conseguem. Estão conseguindo mais. Porque nós estamos muito sobrecarregados. Nós já falamos aqui da síndrome do pensamento acelerado. Verdade. Vocês se lembram disso? Que é um estudo do Dr. Augusto Cury, né? Em função de celulares, 1000 informações que nós temos durante o dia, e os jovens estão sendo bombardeados com isso, né? Gera muito estresse. E aí quando você vai pensar numa noite bem dormida, nesse nível de estresse, você não consegue mais reparar isso em 1 dia, 2 dias. O jovem também está tendo dificuldade com isso. Então nós estamos percebendo que a nossa sociedade, 40% das pessoas estão com dificuldade para dormir. E isso é uma pesquisa do Instituto do Sono do Brasil. 40%. E com a pandemia, pós-pandemia, e tudo que está vindo com pós-pandemia, ainda não diminuiu esse índice de insônia, vamos colocar assim, porque a principal doença relacionada mesmo é a insônia, né? As pernas irrequietas é menor e o TDAH menor. Pelo menos por enquanto os diagnósticos ainda estão sendo mais para a insônia, que aí é uma relação comportamental importante. Professor Ricardo, a gente está conversando ao vivo com o professor Ricardo sobre higiene do sono. Lembrando que você pode participar mandando sua pergunta. E agora a pergunta de 1 milhão, professor. Quais são então as orientações para a gente ter aquela noite de sono maravilhosa, reparadora, para que eu acorde no outro dia renovada? É isso aí. O que nós precisamos fazer é uma noite de sono entre 7 a 9 horas. Por quê? Porque nós precisamos entrar naquele sono profundo, é chamado de sono REM. O sono não REM é superficial, médio e profundo, mas ainda não entra naquela zona mais reparadora. Você sabia que a cada 1h30 o nosso cérebro entra no sono REM? Eu entro e saio desse sono? Exatamente. E nós temos nesse período a facilidade do sonhar. Só que nesse período do sonhar, o nosso corpo faz uma descarga hormonal maravilhosa e faz tudo aquilo que ele já comentou da reparação orgânica. Então nós precisamos ter isso, de 7 a 9 horas de sono. Desligar todos os aparelhos. Manter a luminosidade mais baixa possível. Evitar qualquer produto à base de cafeína ou coca. Isso não é interessante. Refrigerantes à base de cola, eles têm muita cafeína, muitas substâncias que são excitatórias. Então a gente não recomenda também. Alimentos pesados também não são recomendados. Alimentos leves, de fácil digestão, isso é um outro alicerce para nós termos uma ótima noite de sono. E você sabe que fazer atividade física durante o dia também garante uma noite de sono. Porque a gente faz atividade física e o nosso corpo começa a produzir vários hormôniozinhos que vão nos ajudar na noite, que é a serotonina, a endorfina e a dopamina. Fora a ocitocina, que é o nosso hormônio do amor, né? Interessante isso, né? A gente faz atividade física e a gente, de uma certa forma, está se amando mesmo, porque a gente faz o nosso corpo ficar saudável. Então, a atitude da atividade física regular já nos prepara para essa ótima noite de sono. E evitar qualquer tipo de situação de estresse. Porque se nós começarmos a ter, por exemplo, né? Uma DR com os nossos maridos, não vai dar certo. Fala, gente, deixa para amanhã. Vamos deixar para amanhã. Vamos dormir. Exatamente. O que a gente espera é exatamente que durante a noite, pelo menos até às 10 horas da noite, no máximo 11 horas da noite, a gente já esteja desacelerando. E aí nós vamos ter esse controle do sono, porque a melatonina é produzida. Ela é dada a nós com essa intensidade das 9 às 11. Então a gente consegue ter uma boa noite de sono. Mas eu queria dar uma dica para todo mundo aqui. Se por acaso você tiver dificuldade, se acomode bem num travesseiro adequado, roupas leves, né? Tá friozinho, então se aqueça, mas respira. Se você respirar, pelo menos assim, 5 ciclos de respiração profunda, apneia, e soltar o ar.
respirar profundamente, segurar o ar e soltar o ar 5 vezes, e que esse ciclo seja mais ou menos em torno de 5 segundos, você faz uma calmaria cerebral. Porque você oxigena o seu sangue, oxigena o seu cérebro e gera esse descanso. Coisa simples da nossa vovó. Que era quase o contar carneirinhos. Quase o contar carneirinhos. Que minha mãe falava isso. Era não tá isso. com sono, fecha o olhinho e fica contando carneirinhos. E aí nós temos essa regra, assim, que ela é vinda também da medicina chinesa, né? Aliás, uma ótima dica para quem tem insônia é o uso da acupuntura e da medicina chinesa. Porque são técnicas de equilíbrio energético e, na verdade, equilíbrio hormonal também. Muito bom. Obrigada, professor, mais uma vez. E com essa aula do professor Ricardo Martins, o que a gente deseja para todo mundo é uma noite maravilhosa de sono. Isso mesmo. E um despertar aquele fantástico, né? Do vencedor. É isso, professor. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Jornal da Manhã, Unifev.